Bom dia, igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Você que também tem acesso a esse nosso culto à noite, né? Uma boa noite, né? Você que tem nos acompanhado, independente do horário, se pela manhã, à tarde ou à noite, né? Que a graça, a misericórdia, o amor do nosso Deus seja constante na tua vida. Nós começamos nosso culto de hoje com os avisos. Então, no sábado que vem, 19h30, aqui na igreja, presencialmente teremos um culto de ações de graças ao nosso Deus pelo aniversário da nossa igreja. 12 anos de igreja organizada, né? Desde os idos de 90, a década de 90, presente na cidade. É motivo de louvar, de bendizer, de adorar, de glorificar o nosso Deus. Hoje pela manhã de domingo, né? Deste domingo já passamos um vídeo para a igreja com a mensagem do nosso amado reverendo Juarez Marcondes, secretário executivo do Supremo Concílio da IPB. Então nós às vezes nos achamos uma igreja tão pequenininha aqui na região metropolitana de Curitiba e somos lembrados, somos amados por toda a igreja presbiteriana do Brasil. Isso se reflete nas palavras deste que também foi precursor do trabalho aqui na Fazenda Rio Grande, que é o reverendo Juarez, secretário executivo do Supremo Concílio da IPB. Quão valorosas as palavras dele, quão gratificante é poder render gratos louvores a Deus pela vida deste homem, assim como também pelo nosso saudoso Geraldo Monção, esposo da nossa irmã Marta, pai dessa família amada, que é a família da irmã Marta, né, os seus filhos, o Geison, o Gesiel, família essa que se multiplicou, que foi o berço desta igreja aqui na Fazenda Rio Grande, assim como nas palavras ditas pelo reverendo Juarez. Na sequência da semana teremos outros homens de Deus trazendo também os seus parabéns à igreja, né? Como já disse, né, todos os anos, desde que eu estou aqui, a gente prepara essa data com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. Nunca foi feito às pressas, nunca foi feito sem planejamento, nunca foi feito de uma hora para outra, sempre teve um planejamento. Convidávamos pastores, grupos, corais para estar conosco. Infelizmente esse ano a gente não vai poder ter devido às restrições da pandemia do Covid-19, mas da mesma maneira nos empenhamos, convidamos o pastor para vir pregar para nós no sábado, convidamos esses amados pastores e irmãos e irmãs que têm história na igreja para trazer uma mensagem de aniversário para a igreja, de gratidão a Deus pelo aniversário da igreja, né? Teremos aí na sequência o presidente do sínodo, pastor também, pastor Agemir, que foi presidente do nosso presbitério por muitos anos, também esteve desde o princípio da igreja aqui conosco. Também a irmã Marta. Então pessoas que fizeram parte da história da igreja e que quiseram participar desse momento histórico também, que é comemorar a igreja. Sempre tudo organizado com muito amor, com muito carinho. O presbítero Daniel ainda guarda fotos até terça-feira. A partir de terça ele não recebe mais fotos para compor todo o vídeo de comemoração de aniversário. Foi a forma que a gente achou de que a igreja participasse junto das comemorações do aniversário. Então sábado que vem, 19h30, aqui no templo da igreja, nós vamos fazer a lista com 30 vagas e vamos disponibilizar mais algumas vagas para quem quiser vir lá de Curitiba, né? Algumas pessoas querem participar conosco. Então a gente está aguardando aí. Amanhã tem uma reunião do Conselho de Crise dos Prefeitos na região metropolitana de Curitiba. Vamos ver qual que é o decreto que vai sair dessa reunião. Se vamos manter com 30 a capacidade do templo ou se vamos poder expandir um pouco mais, né? Ou se vamos ter alguma outra restrição ainda maior. Então sábado 19h30, pregador reverendo Delcio, teremos o vídeo da comemoração, teremos também a distribuição aí de um kit festa para que você possa receber o kit festa e levar para sua casa, lá um bolinho salgado, um refrigerante, comemorar lá na sua casa, porque não podemos fazer aglomerações aqui no templo da igreja, cantar parabéns, nos aglomerar por longo tempo, né? Teremos ali o parabéns, é claro, e depois a distribuição dos kit festas, e então cada um segue para o seu lar, louvar e bendizer a Deus lá no seu lar. Irmãos, vamos iniciar nosso culto então, vamos orar a Deus. Pai amado, Deus eterno e poderoso, louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome. Pai, em nome de Jesus, agora nos encontramos na tua santa presença para louvar, bendizer, adorar e glorificar teu nome. Por isso te pedimos a Deus, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito venha nos tomar nesse instante, que todas as nossas palavras, nossos gestos, nossas atitudes, nossas orações, nosso falar, nosso ouvir, nosso sentir, ó Deus, seja para a honra e glória do teu nome. Sejamos tomados pelo teu Santo Espírito, a fim que
possamos glorificar, exaltar e bendizer o Teu nome em toda a amplitude desse nosso desejo, dessas nossas palavras, Pai. Conduz-nos em todos os atos desse culto, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, o Teu Filho Senhor nosso, que nós oramos. Amém. Abra a tua Bíblia, quero te convidar a abrir a tua Bíblia agora, lá no Salmo de número 75, a palavra do nosso Deus assim nos diz: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Salmo de número 75, graças rendemos, ó Deus, graças te rendemos, invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Esse é o desejo do nosso coração, declarar as maravilhas de Deus em nosso meio, de bendizer e adorar o nosso Deus, de bater palmas, de cantar hinos de louvor ao nosso Deus. Por isso eu quero te convidar a, neste instante, cantar um hino de louvor e adoração ao nosso Deus, glorificando as maravilhas que Deus tem feito em nosso meio. Então vamos exaltar, vamos bendizer, vamos adorar o nosso Deus com um hino de louvor, de gratidão e exaltação do nosso Deus, que faz o nosso coração transbordar de alegria, faz o nosso coração render gratos louvores ao nosso Deus. Então abra o seu inário, abra o seu inário, nós vamos cantar o hino de número 179 do Inário Novo Cântico. Hino 179. Cantemos. Saudamos, irmãos, em Cristo, lembrando que temos visto nesses anos pelas lutas, tentações, atendidas foram nossas petições. Toda glória seja o nome do Senhor, vinde todos entoar o seu louvor. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e os céus virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Um dia tão glorioso temos, e ao nosso Pai agradecemos, pois Ele tem nos dado real prazer, e é fiel em nos guardar e proteger. Vinde, vós, irmãos, conosco a Deus cantar, desta bênção vinde, pois, participar. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e os céus virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Alegres todos jubilemos, a grande Salvador cantemos. Ele como filho seus nos escolheu, ricas bênçãos Ele já nos concedeu. Seja avante o nosso lema triunfar, pois seguimos na hora celestial. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e os céus irão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Livro dos Salmos, Salmo 51.
Salmo 51, a palavra do nosso Deus nos traz à mente e ao coração o desejo de pedir perdão a Deus pelas nossas faltas, nossos erros, nossos pecados. Irmãos, em Salmo 51 ele diz o seguinte: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagasses. Esconde o rosto dos meus pecados e apagas todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Nós vamos orar, vamos colocar diante de Deus a confissão dos nossos pecados. Enquanto eu oro aqui, você faz a tua oração aí em casa e depois nós vamos cantar o hino de número 71 do Inário Novo Cântico. Oremos. Pai Santo, poderoso, mais uma vez diante do Senhor nós colocamos nossas transgressões, nossos pecados, nossos erros, nossas faltas. Ó Deus, aquilo que fizemos ou deixamos de fazer, nos omitimos. Ó Deus, que foi pecado, que foi transgressão das tuas santas sagradas escrituras, da tua santa lei, da tua vontade soberana. Ó Deus, que foi algo que, ó Deus, que nós fizemos ou deixamos de fazer que é pecado diante do Senhor. Perdoa-nos, lava-nos, purifica-nos, santifica-nos, ó Deus. Limpa-nos de toda a nossa iniquidade, de todo o nosso pecado, de tudo aquilo que fizemos que afastou-nos de Ti, ó Deus. Assim nós oramos e pedimos que a Tua misericórdia, a Tua graça, ó Deus, e o Teu perdão recaia sobre nós, porque não somos dignos, ó Deus, de estar na Tua presença. Ó Deus, contudo, em Cristo Jesus te pedimos, perdoa-nos, lava-nos e purifica-nos, e Tu nos torna aptos a estar na Tua presença, justificados, ó Deus, para louvar, bendizer e adorar o Teu nome. Assim nós oramos, assim nós te pedimos, assim nós conclamamos ao Senhor, ó Deus, rogamos ao Senhor em nome de Jesus, o Teu Filho, Senhor nosso. Amém. Cantemos o hino de número 71 do Inário Novo Cântico. Se sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, e eu não andei nos bons caminhos Teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por Ti, e firme em Teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração, e vem livrar-me do pecado vil, renova este pobre coração, amém, Senhor. Querida igreja, ainda com o livro dos Salmos, Salmo 77, verso 1, Salmo 77, no verso 1, a palavra do nosso Deus nos lembra que Ele é o nosso Deus e que Ele ouve a voz da nossa oração e que tem atendido ao nosso clamor. Salmo 77 diz assim: eleva a Deus a minha voz e clamo, eleva a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixes pregar os olhos, tão perturbado estou.
que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passado tempos. De noite indago o meu inimigo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno, ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das suas maravilhas da antiguidade. Considero também as tuas obras todas e cogito dos seus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remisse o teu povo, os filhos de Jacó e de José, viram que as águas, ó Deus, as águas que te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em águas. Houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza, e os relâmpagos iluminaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu conduzistes como um rebanho pelas mãos de Moisés e Arão. Quantas bênçãos este salmista colocou aqui da graça, da misericórdia, do amor de Deus, porque Deus tem ouvido a sua voz. Eleva a minha alma, eleva a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atendes. Devemos elevar a alma, devemos elevar o coração, devemos elevar ao Senhor nosso pedido, nosso clamor, porque Ele tem ouvido as nossas orações, tem sido Deus bem presente em nossas lutas e tribulações. Eu quero te convidar nesta noite a colocar diante de Deus mais uma vez a tua oração. As orações que temos feito, continuaremos a orar pelo nosso sino, nosso presbitério, nossas igrejas, pelos idosos, pelos enfermos, também por aqueles que têm nos trazido pedidos de orações específicas por famílias, por filhos, por casais. Tantas são as bênçãos que Deus tem derramado sobre nós e é motivo de orarmos. Então eu quero te convidar nesse instante, e se você tem uma oração específica, faça junto comigo, coloque diante de Deus a tua oração, o teu clamor, e Deus estará ouvindo as nossas orações. Pai amado, Deus santo e poderoso, louvado, exaltado, glorificado seja o teu nome. Pai, mais uma vez colocamos diante do Senhor, Deus, os nossos pedidos de oração. Deus, oramos pelo sínodo, pelo presbitério, pelas nossas igrejas. Oramos pela nossa igreja, pela nossa escola dominical, professores, alunos, nosso conselho, junta diaconal, departamentos. Deus, oramos e te pedimos teu clamor, tua graça, pelo clamor que nós fazemos ao Senhor, pedimos a tua graça, tua misericórdia, o teu amor. Ó Deus, pedimos as tuas mais ricas e eternas bênçãos, ó Deus, o operar dos teus milagres, ó Deus, sobre essa nossa igreja. Colocamos também, ó Deus, os enfermos, colocamos, ó Deus, a consolação do teu Santo Espírito sobre a vida da irmã Iraci. O teu Santo Espírito venha confortar, consolar ela nesse momento de luto. Como também colocamos os idosos, a irmã Elídia, Iremar, Ezequiel, a irmã Conceição, a irmã Leondina. Colocamos os pais da irmã Madalena, seu pai, seu Adalto, sua mãe. Colocamos também o pai dessa amiga que trabalha com a irmã Rose, que está enfermo. Colocamos a sogra do irmão Rubens, que está enferma. Colocamos a vida da Vladirene, a vida da Sônia diante do Senhor, ó Pai. E esses clamores que têm sido levantados no Senhor nesse momento de oração nos lares. Senhor, abre as janelas dos céus. Senhor, dá ouvidos à nossa súplica. Move o teu olhar, ó Deus, para esses que estão necessitados da tua graça, da tua misericórdia, do teu cuidado, do teu amor, da tua restauração, da tua provisão. Em nome de Jesus, opera os milagres necessários. Em nome de Jesus, restaura. Em nome de Jesus, cura. Em nome de Jesus, opera o milagre. Em nome de Jesus, restaura tudo aquilo que precisa ser restaurado. Em nome de Jesus, opera os teus milagres, os teus sinais, os teus prodígios. Pois assim, confiantes na palavra de oração que fazemos intercedendo uns pelos outros, é que oramos em nome de Jesus Cristo, teu Filho e Senhor nosso, com a intercessão do teu Santo Espírito. Amém. Bom, também é tempo de gratidão, tempo de louvar, de bendizer e adorar a Deus. Então eu quero cantar, engrandecendo, bendizendo, adorando a Deus
um hino de gratidão, um hino de louvor, um hino de exaltação a Deus por todos os feitos que Ele tem operado nas nossas vidas. Cantemos o hino de número 55 do Inário Novo Canto. Cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazei a Ele canto de exultação e amor. É Deus quem faz a terra seus frutos produzir, e as estações do ano em ordem prosseguir. É Deus que envia chuvas e os montes faz florir, que o vale exuberante de trigo faz cobrir. Deus tudo multiplica em sua compaixão, fartura concedendo com dadivosa mão. Trazei aos seus altares dos frutos que Ele deu, e as almas da colheita por quem Jesus morreu. Prostrai-vos diante dele, humildes com louvor, e assim em vossa vida dai graças ao Senhor. Querida igreja, amados irmãos, passamos agora ao momento mais importante do nosso culto, que é a hora de estudarmos a palavra do nosso Deus. Quero te convidar a abrir lá no Evangelho de Marcos, capítulo 7, nós vamos ler do verso 31 até o verso 37. Marcos, capítulo 7, verso 31 até o verso 37. A palavra do nosso Deus diz assim: De novo se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe o dedo nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: Tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Irmãos, antes de meditarmos na palavra do nosso Deus, vamos orar. Pai Santo e Poderoso, louvado, exaltado, glorificado seja o Teu nome. Tua palavra mais uma vez está diante de nós e carecemos da unção, da direção, da instrumentação do Teu Santo Espírito. Ó Deus, nos conduz, ó Deus, por Teu Santo Espírito, a meditar sobre a Tua palavra. Ó Deus, fala aos nossos corações, nos edifica, nos restaura. Ó Deus, nos exorta se assim for necessário. Que a Tua palavra vá e produza todos os frutos para qual está sendo lançada. E que o primordial seja a exaltação, glorificação do Teu nome, pois queremos adorá-lo também na meditação da Tua palavra. Assim nós te pedimos que a Tua palavra produza 30, 60, 100%, para a honra e glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus, Teu Filho e Senhor nosso. Amém. Irmãos, amada igreja, texto que é conhecido nosso, mas que por vezes deixamos ele meio escondidinho ali no Evangelho de Marcos, né? Como eu já disse no domingo passado, o Evangelho de Marcos, ele parece, assim, quando nós olhamos
a olhos nus, que ele tem ali uma divisão. Primeiro ele apresenta os milagres de Cristo, né? Todos esses prodígios, sinais, milagres que o Senhor realizava. Depois, numa segunda parte, ele realiza um foco direcionado para a pessoa de Cristo, o servo sofredor de Isaías. Apresentar Jesus como Messias, o ungido, o Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que veio para salvar o homem pecador. E nesse momento em que nós estamos aqui, no capítulo 7, ele está falando sobre milagres. Tanto que nós temos aí na sequência a multiplicação dos pães, peixes. Nós temos também a questão da cura do cego. Nós temos a confissão de Pedro. Então a partir da confissão de Pedro já começa a focar no ministério de Cristo como ungido, o Messias, o Filho de Deus, né? Mas até aqui recheado de milagres. E neste milagre que Jesus opera, nós precisamos atentar para uma coisa. Jesus está voltando para um território de onde ele foi expulso primariamente, né? Então ele volta para o território da Decápolis. Nós vemos que ele está voltando para aquele território onde o jovem gadareno teve lá essa legião de demônios, ocupava o corpo dele. Esses demônios, eles pedem permissão para o Senhor Jesus Cristo para habitar os porcos. Então o Senhor lhe permite, mostrando que todos os demônios estão, e até aquela legião estava submissa à vontade do nosso Deus, mostrando que não há uma briga, não há uma dualidade, não há uma guerra em que Deus está em pé de igualdade ali com Satanás, com os demônios, com as potestades, né? Mas que Deus é soberano, porque até os demônios se submetem a ele e lhe pedem permissão. Mas aquela população daquele local, ao ver que os porcos tomados pelos demônios se atiram no precipício, eles praticamente expulsam o Senhor das suas terras. Mas o Senhor agora, nesse capítulo 7 de Marcos, ele retorna para aquelas terras ali e realiza esse milagre. Então, como nosso tempo, né, de domingo, ele se torna necessário nós sermos concisos na aplicação da palavra, eu quero trazer aos irmãos à luz da palavra de Deus, alguns aprendizados sobre esse texto, né? Então, verso 1, o que nós vamos aprender? De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então, o primeiro verso nos mostra que Jesus ele vai aonde ele quer ir para salvar vidas. Mesma palavra que eu trouxe pela manhã aos que estavam presentes no culto presencial, quero trazer aos irmãos nesta noite, né? Aos que nos acompanham na noite de domingo pelo culto online. O Senhor vai onde há vidas para serem salvas, né? Então esse ir do Senhor ele continua sendo nos dias de hoje. Naqueles dias ele foi a Decápolis, ele voltou àquela região da Decápolis, ele saiu do seu local ali, da Galileia, né? E foi por Sidom até a Galileia, até o território de Decápolis, de um local onde ele havia sido expulso, ele havia sido rejeitado, mas ainda existia uma necessidade, ainda havia que ser pregado o Evangelho de Cristo como Senhor e Salvador, aquelas pessoas ali que necessitavam. Ainda haviam vidas para serem salvos, havia um jovem para ser curado, havia um jovem para ser restaurado, e o Senhor volta ali para curar este jovem que era surdo e gago. O que nós podemos aplicar disso para hoje? Que o Senhor continua indo aonde há necessidade de ele estar. Então isso nós aplicamos de certa maneira, não está indo somente onde nós queremos. Ele vai aos cegos, ele vai aos surdos, ele vai aos mudos, ele vai onde a palavra dele alcança com a sua misericórdia. Então, de repente, nós podemos até, nessa crítica, que é necessária termos uma crítica sobre a palavra de Deus, sobre o que é pregado, sobre a exposição que faz sobre a palavra de Deus, mas muitas vezes nós somos tão críticos que acabamos desacreditando dos milagres de Cristo que são realizados fora do nosso meio. Então precisamos ser mais criteriosos quando olharmos para milagres que são feitos fora do nosso meio. Então creio que Jesus opera milagres aonde quer que ele deseja operar.
e não está limitado pelas ações humanas, não está limitado pelo conceito humano. Então, Jesus pode operar milagres a qualquer pessoa. Então, se você tem orado, ansiado, colocado diante de Deus uma pessoa que precisa ser curada, ser restaurada, ou receber dele um milagre, se você tem orado por uma pessoa que está vivendo longe de Cristo, que não conhece a Cristo como Senhor e Salvador, sei lá, você já orou por ela 5, 10, 15 anos, não desista de orar. De repente o teu coração até passou aquele desejo, aquele pensamento até na tua cabeça, né? Nessas terras Jesus não pode operar. Nessas terras Jesus não pode ir. Nas terras deste coração Jesus não vai mais porque ele já foi rejeitado. Nas terras desta vida, nas terras deste coração, Jesus não vai retornar mais porque ele já foi rejeitado. Bobeira. Pensamento humano. Incapacidade humana. Jesus pode ir aonde quer que ele deseja ir, né? Está lá na igreja A, X ou Y, lá Jesus não opera milagres. Se ele quiser operar, ele opera. Para ele não importa a placa da igreja, a denominação, o arraial onde aquela pessoa está. Se ela é amada dele, se ela é escolhida dele desde antes da fundação do mundo, ele vai lá e opera milagres lá, naquele local, naquela igreja, naquela denominação. Porque não é a igreja que salva, não é a denominação, é o Cristo vivo. Muitas pessoas hoje em dia estão preocupadas em apresentar a denominação a que serve a Cristo. Estou servindo a Cristo na igreja presbiteriana, estou servindo a Cristo na igreja assembleia, estou servindo a Cristo em A, X, Y. Nós não somos chamados para apresentar a nossa igreja, nós somos chamados para apresentar a Cristo àqueles que estão necessitados. E Cristo vai aonde há necessidade de ele ir. Mesmo que ele já tenha sido rejeitado em determinado lugar, ele vai voltar e se houver uma vida para salvar, né, ali. Eu lembro muito do episódio lá do Antigo Testamento, quando há necessidade dessa provação de Sodoma e Gomorra. Então, aquele que intercede a Deus por essa cidade diz assim: se tiver uma vida ali, o Senhor não vai salvar. E o Senhor diz: se tiver uma vida ali, eu vou salvar, né? Se tiver 5, se tiver 10, se tiver 50, se tiver 100, se tiver 1000, se tiver 1000 vidas lá, eu vou salvar. Se tiver 500, eu vou salvar. Se tiver 100, eu vou salvar. Se tiver 10, se tiver uma, eu vou salvar. Mas se não tiver nenhuma, aí o Senhor não vai. Então, onde há a necessidade da salvação de Cristo, onde há a necessidade da cura, onde há a necessidade da restauração, onde há a necessidade da transformação, Jesus vai operar, independente das terras que sejam, né? Outra coisa que nós aprendemos, verso 32. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse a mão sobre ele. Como igreja, nós somos a parte desse povo que trouxe o surdo e gago. Será que nós estamos fazendo o nosso papel nos dias de hoje? Será que nós estamos trazendo nos dias de hoje aqueles que necessitam ser curados por Cristo, aqueles que necessitam conhecer a Cristo como Senhor e Salvador? Será que nós estamos fazendo a nossa obra, né? Será que nós estamos sendo evangelistas ou estamos apenas deixando a obra de evangelismo para os missionários da igreja presbiteriana, para os missionários da igreja assembleia, para os missionários da igreja A, B, C? Nós somos missionários, cada um de nós somos missionários. Todo aquele que estiver doente, todo aquele que estiver necessitando de uma cura, de uma transformação, de uma libertação, todo aquele que estiver precisando conhecer Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, cabe a nós apresentarmos Cristo a ele. Aqui a multidão, né, trouxeram esse homem para apresentar a Cristo. E nós temos apresentado as pessoas a Cristo, temos apresentado Cristo a essas pessoas, ou estamos nos escondendo por dentro de um evangelho que não apresenta Cristo, que não leva a Cristo? Nós, como eu disse pela manhã, precisamos ter mais intrepidez, ter mais coragem para falar de Cristo, ter mais coragem para pregar a Cristo, ter mais coragem para louvar e bendizer a Cristo com atitudes, com palavras e com ações. Será que estamos nos escondendo dentro de um evangelho que se esconde dentro dos arraiais de uma igreja, dentro dos arraiais de um lar? Precisamos ser evangelistas onde quer que pise a planta do nosso pé. Precisamos trazer as pessoas a Cristo. Precisamos apresentar Jesus Cristo a essas pessoas que estão tão carentes, né? Nesses meses nossos, nós temos visto quantas pessoas enfermas, né? Lá na casa do irmão Rubens tem uma pessoa que está enferma, falecido presbítero Onésimo, quanto tempo servimos a Deus lá cuidando dele, né? Nós temos idosos que carecem,
nós temos a Vladirene que está lá enfermo, nós temos o pai dessa amiga da irmã Rose que está lá enfermo, nós temos tantas pessoas enfermas que necessitam da boa palavra do nosso Deus, do toque doce das palavras de Cristo Jesus. E se nós estamos nos propondo a ir, como Jesus disse, né, como Jesus lembra nas suas sagradas escrituras, quando nós, nas suas palavras ele diz, quando nós cuidamos do pobre, necessitado, é ele que estamos cuidando, quando visitamos doentes, é ele que estamos visitando, quando visitamos o nu, o que estava com fome, o que estava desabrigado, o que estava doente, o que estava enfermo, o que estava encarcerado, é a ele que visitamos. Será que estamos fazendo isso? Será que estamos servindo a Cristo nisso? Ou agora temos mais uma desculpa ainda para nos afastarmos de tudo isso, que é a pandemia, né? Será que nós estamos trazendo as pessoas a Cristo e aproveitando esse momento para evangelizar a Cristo? Ou estamos nos eximindo disso também? E por conta da pandemia temos mais uma desculpa para não ir visitar os doentes, os encarcerados, os necessitados, aqueles que precisam. Deus nos chama ao ministério que apresenta Ele, Cristo Jesus, como Senhor e Salvador das vidas, salvação para todo que nele crê, e também restauração, cura, milagre para aqueles que estão doentes. Nós somos portadores dessa mensagem. Devemos levar este Cristo àqueles que estão necessitados desse amor, dessa graça, dessa misericórdia, dessa cura, desse milagre, e principalmente do maior milagre da salvação em Cristo Jesus, né? Verso 33. Jesus, tirando a multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Aqui nos chama mais atenção, mais uma coisa que eu tenho repetido, batido nessa tecla há muito tempo, e que carecemos bater e precisamos bater, porque precisamos ser uma igreja que ora. Aqui Jesus ergue os olhos aos céus, suspira. O que é isso senão mais uma oração do Senhor? O Senhor orou para iniciar o seu ministério e escolher os discípulos. O Senhor orou no Horto das Oliveiras, no Jardim Getsemane. Jesus orou no final do seu ministério, quando então se aproximava o momento da cruz. Jesus orou na cruz, intercedendo por nós, intercedendo pelos pecadores, intercedendo por aqueles que o crucificaram. Jesus orava constantemente, Jesus orava no final do dia, Jesus orava na madrugada, Jesus orava quando estava para realizar milagres, Jesus orou na multiplicação de pães e peixes, Jesus orou agora para operar um milagre na vida deste homem. Jesus orou para ressuscitar Lázaro. Qual necessidade tinha Jesus de orar? Deus de Deus, o Filho do Deus vivo, orando ao Pai. E ele, lembro no episódio de Lázaro, não era porque o Pai não conhecia a sua vontade, ou porque ele não conhecia a vontade, mas para que os homens glorificassem a Deus. E nós, quantas coisas nós temos feito que não estamos colocando diante de Deus primordialmente? Quanto tem sido a nossa vida de oração? Mais uma vez, pastor, isso, o senhor vem falar isso? Mais uma vez, nós queremos ter intimidade com Deus, nós queremos ter comunhão com Deus, mas nós não vamos ter se nós não tivermos vida de oração. Qual a necessidade Jesus tinha de orar ao Pai? Mas ele queria intimidade com o Pai, ele queria intimidade com o Deus vivo. E nós também queremos isso, queremos intimidade com Deus vivo, queremos intimidade com o nosso Deus, o Pai, e isso nós teremos através da vida de oração, né? E bem sabemos que nós temos diversos momentos de oração, como eu disse pela manhã. Tem muita gente que ora no ônibus indo embora, tem gente que ora no momento de medo, de precisão, tem gente que ora no momento de angústia, de dor, da tribulação, tem gente que ora no carro indo para o trabalho, tem gente que ora na hora das refeições em gratidão. Mas nós precisamos ter momentos de oração com Deus, momentos particulares, aquele momento que o Senhor Jesus Cristo disse que nós temos que entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar a Deus em secreto. E o Pai que nos ouve em secreto também responderá às nossas orações. Nós precisamos de ter esse momento íntimo de comunhão com Deus em oração, de estar na presença de Deus, aos pés do nosso Deus, em momento de oração e intimidade com o nosso Pai. Jesus ora para realizar um milagre.
sendo Deus de Deus, o Filho do Deus vivo. E nós, quantas coisas queremos fazer por conta própria sem colocar diante de Deus? Quantas coisas nós fazemos por conta própria e não colocamos diante de Deus? Então nada nós podemos deixar de apresentar ao nosso Deus em oração. É um milagre que necessitamos como esse? Podemos apresentar ao Senhor em oração. É restauração, é cura, é conversão, é salvação. Tudo isso tem que ser apresentado diante do nosso Deus em oração, em comunhão com Ele. Não que Ele não saiba o que nós vamos pedir. Ele já conhece a nossa palavra que vai brotar nos nossos lábios, porque ela primeiro nasce no nosso coração, e o nosso coração Ele bem conhece. Antes que a palavra chegue à nossa boca, Ele já conhece o que nós vamos falar. Não é porque Ele não conhece que nós devemos orar. Não é porque Ele necessita da nossa oração, mas porque nós necessitamos falar a Ele. Nós necessitamos colocar diante dEle. Nós necessitamos da comunhão dEle. Nós necessitamos do amor dEle, da misericórdia dEle. Nós necessitamos desabafar diante do nosso Pai. A palavra do nosso Deus é de oração para que nós nos aliviemos diante dEle, porque Ele é o Pai que ouve as nossas orações. Aquele que teve o Pai bem presente na sua infância, sabe quanto gostoso é colocar a cabeça no colo do Pai. Aquele que não teve, o Senhor faz esse chamado, se coloque na minha presença como filho se coloca na presença do Pai. Coloque sua cabeça no colo do Pai. Ore ao Pai como um filho ora ao Pai. Com intimidade, com amor, com gratidão, com súplica. O Pai que guarda, o Pai que protege, o Pai que ama, o Pai que cura, o Pai que restaura, né? O Senhor eleva os olhos aos céus e o Pai faz o milagre. Nós necessitamos de um milagre, de uma restauração, de uma transformação, de uma salvação. Alguém que nós amamos, nós ansiamos por isso. O momento é de orar a Deus. Que possamos aprender mais um pouco com a palavra de Deus nesses versículos que aqui lemos. Que Deus seja louvado, que Deus seja glorificado, que nossas orações sejam fortificadas, que nós sejamos homens e mulheres que apresentam Cristo àqueles que necessitam, que nós possamos aprender que o Senhor salva independente das terras em que estão aqueles por quem nós estamos orando. A salvação vem de Deus e Ele opera essa salvação onde quer que Ele desejar, conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade. Que Deus nos abençoe com a sua palavra e que aprendamos dele mais um pouco acerca desse Cristo que é o nosso Senhor, Salvador das nossas vidas, que salva, que cura, que restaura, que nos conduz à verdadeira adoração a Deus também com as nossas orações. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, estamos passando para o final do nosso culto. Eu quero te convidar então a cantar o hino de número 299 do Inário Novo Cântico. Cantemos.
Amada igreja, chegamos ao final do nosso culto. Vamos orar, vamos pedir que Deus nos abençoe, nos dê uma boa semana, entregar a Ele o nosso culto e receber a bênção apostólica. Oremos. Pai Santo, Deus amado, Todo-Poderoso, louvado, exaltado, glorificado seja o Teu nome. Pai, em nome de Jesus Cristo, entregamos ao Senhor o nosso culto, nosso louvor, nossa adoração. Deus, te pedimos, Senhor, aceite como um louvor agradável, chegue ao Senhor como um aroma suave. Pai, também nos despedimos desse momento de culto e te pedimos, Senhor, nos dê uma boa noite de descanso e de bom sono, assim como também uma boa semana na Tua presença. Que todos os dias dessa semana, Deus, sejam na Tua presença, sejam guardados, protegidos, ó Deus, e supridos pelo Senhor. Pai, obrigado por cada irmão, cada irmã que acompanha a nossa igreja, que tem nos acompanhado, ó Deus, cultuado ao Senhor juntamente conosco, ó Deus, nessas noites de domingo, Pai. Abençoa, guarda, protege, supre cada um. Recebe nosso culto, nossa adoração, nossa glorificação ao Teu nome. Pois assim nós oramos e desde já agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho e Senhor nosso. Amém. Recebei a bênção apostólica. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dá paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável do nosso Deus, o Pai, e as bênçãos consoladoras, fortificadoras e amparadores do Espírito Santo de Deus, esteja com todos vós, com todo Israel do Senhor, espalhado pela face da terra, hoje para todos sempre. Amém. Amada igreja, que Deus os abençoe, tenham todos uma boa noite de domingo e uma boa semana. E eu só finalizo agora trazendo para os irmãos só mais um comunicado a respeito do culto de aniversário da nossa igreja. Esse culto será transmitido ao vivo, online, através do YouTube e através do Facebook, né? Estamos tentando transmitir pelas duas plataformas. Se houver alguma intercorrência que não seja possível pelas duas, a gente comunica aí a igreja através dos grupos, através do Facebook também e o WhatsApp. Então seguirá aí o link. Também no dia 25 temos o culto de ações de graças promovido pelo Sínodo, que também já será vinculado ao nosso grupo. Eu convido para os irmãos acompanhar online o culto do Sínodo de Curitiba, ações de graças ao Senhor, dia de ações de graças, e também o nosso culto ao vivo, online, no sábado à noite, 19h30 aqui na nossa igreja. Que Deus os abençoe e tenham todos uma boa noite de domingo e uma boa semana com a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Grande abraço, até mais.